Meus amigos, pastores, companheiros, conselheiros, diretores da CPAD, todos meus amigos de todo o Brasil, nós estamos há alguns meses, há mais de um ano, trabalhando na questão do aconselhamento na TV CPAD. Sou o pastor Israel Ferreira. Nós estamos trabalhando agora, através da Bíblia, aconselhamento através da Bíblia, lembrando casos de aconselhamento diversos da Bíblia. E nós estamos trabalhando, neste momento, sobre o Sermão da Montanha, os temas que Jesus abordou no Sermão da Montanha, que são temas para trabalharmos aconselhamento. Jesus foi o nosso conselheiro desde o princípio antes dele nascer, já era nosso conselheiro. O profeta Isaías disse que seu nome seria conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é nosso conselheiro por excelência. Jesus, nosso conselheiro por excelência. Nós estamos falando aqui da cidade de Ilhéus, na Bahia, onde estou pastor, e mando meu abraço para todos. Então, nosso tema que estamos trabalhando é Jesus como conselheiro. Já passamos por Natan, por Débora, por conselheiro do Velho Testamento. Estamos trabalhando agora o Ministério de Aconselhamento de Jesus. Falamos algumas vezes aqui, alguns vídeos foram gravados. E hoje nós estamos agora no Sermão da Montanha, que tem temas preciosíssimos. Se você quer ser um bom conselheiro, leia o Sermão da Montanha, estude o Sermão da Montanha, compre um livro sobre o Sermão da Montanha. Jesus fala sobre comportamento, sobre virtudes. Comportamentos diversos que nós estamos falando. Hoje nós queremos falar sobre o comportamento que está em Mateus 5:27. Quero que você me acompanhe aqui, esse texto 5:27 de Mateus. Ouvisto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Mas é melhor para ti perder um dos seus membros do que teu corpo lançado no inferno. Este é um tema bastante interessante, companheiros pastores. Hoje nós estamos vivendo um tempo de infidelidade conjugal, até em líderes. Estamos vivendo um tempo bastante complexo em relação a adultério. É um tema que vai parar em nossas mesas de aconselhamento muitas vezes. Primeiro, isso está acontecendo porque há um desleixo espiritual por parte de muitas pessoas. O temor de Deus está em baixa na vida de muita gente da igreja. O exemplo também de alguns líderes é fatal. Há uma tendência diabólica terrível que nós começamos a ver casos de sexo precoce já em criança antes da adolescência. Depois vem jovens que antes de se casar têm sexo com sua noiva, ainda não casa, tem sexo com outra, também não casa, e depois casa depois de ter sexo com outra. Isso são coisas gravíssimas que estão acontecendo no nosso meio. Depois de casado, muitos ainda traindo sua mulher ou seu marido com outra pessoa, através das mídias sociais ou através do sexo mesmo. Sexo literal, sexo físico, não virtual, mas também o virtual. Isso tem acontecido muito no mundo inteiro, escândalos com pastores e tudo mais. Estamos vendo um tempo altamente arriscado, altamente perigoso. Um tempo que há uma tendência tremenda para a infidelidade conjugal. Jesus disse que se olhar para uma mulher pensando em adulterar com ela, o pecado já foi gerado no coração. Jesus foi bastante mais radical do que na lei, né, sobre isso, sobre o que significa adulterar. O significado de Jesus foi mais amplo, mais profundo e apelou mais para o nosso temor que temos a Deus. O temor que temos a Deus. E acontecem muitos casos hoje de infidelidade conjugal. E nós estamos diante de desafios todos os dias nos nossos gabinetes pastorais. Pessoas buscando uma saída. Existem aqueles que confessam
e deixam. Tem aqueles que confessam e não deixam. Tem aqueles que nunca confessam e prosseguem cometendo erros. E nós, como líderes de igreja, estamos diante de tudo isso constantemente e que os pastores precisam estar orando para ter uma resposta diante de tantas questões que estão acontecendo na área sexual. E não só na área da infidelidade conjugal, do sexo antes do casamento, o sexo entre pessoas do mesmo sexo já é uma realidade hoje. Sexo entre pessoas do mesmo sexo, a homossexualidade, ou chamam por aí de homoafetividade, no contexto da igreja. Então este é um assunto que deve estar na nossa pauta de discussão para orientar os casais, orientar os jovens da igreja, orientar os adolescentes da igreja sobre esse perigo iminente de pecar contra Deus. É preciso que os pastores estejam atentos, ligados, sintonizados para a prevenção. Porque a palavra certa agora é prevenir, para não precisar remediar, para não precisar tratar depois. O primeiro ponto é como prevenir. A prevenção vai a partir de um trabalho de oração na igreja. A prevenção vai a partir de um trabalho de orientação bíblica para jovens, para casais, do fortalecimento da relação com Deus, do fortalecimento da fé, do fortalecimento da vida espiritual. Outra coisa que precisa fazer muito é ensinar sobre os perigos, sobre a vigilância sobre isso. Vigilar sobre os pontos vulneráveis que as pessoas têm. Explicar sobre isso. Explicar sobre os pontos de contatos perigosos, como a mídia, as redes sociais, filmes que se assistem, televisão, filmes pela madrugada, a pornografia que está nos meios de comunicação, e muitos estão viciados em pornografia. Então são muitas coisas que estão existindo na base da iniquidade sexual, na base da pornografia, na base das irresponsabilidades da área do namoro, do sexo, falta de compromisso com Deus, falta de compromisso com a sua palavra, falta de temor de Deus. Então, nós precisamos prevenir orando com a igreja, prevenir ensinando a igreja, prevenir aconselhando e palestrando para casais, prevenir chamando o jovem para perto de nós e falar dos perigos que existem hoje, das pontos de contato negativo ou das seduções que vêm da mídia, que vêm do sexo oposto, que vêm da televisão, que vêm dos filmes que as pessoas assistem, do Netflix e tantas outras coisas. Advertir você, ou advertir as pessoas que estão conosco, que trabalham conosco, os riscos que correm nos atendimentos nos gabinetes. Todos os riscos precisam ser trabalhados, todos os perigos precisam ser trabalhados, todos os riscos precisam ser trabalhados pelos pastores principalmente. E agora, a pergunta que vem, quando aconteceu, o que é que eu vou fazer? É preciso muita sabedoria nesta hora, que muitas vezes os pais expulsam seus filhos de casa, porque aconteceu uma tragédia. Os filhos são colocados para fora. O pastor ouviu fica violento e manda a pessoa embora da igreja, expulsa, nunca mais vem cá. Então nós estamos diante de uma questão espiritual de alto nível de periculosidade. Compete ao conselheiro, porque as pessoas vão vir buscar a gente. As pessoas vão chegar no limite da sua consciência. Se a pessoa é crente, ele tem um problema de consciência, mas também estamos tendo isso. A consciência das pessoas está ficando cada vez mais saturada. E a pessoa acaba não confessando. Mas, de repente, quem vai confessar vai procurar você. Um conselheiro, um pastor, alguém que tem responsabilidade de cuidar do rebanho, alguém que trata da alma das ovelhas, alguém que cura as ovelhas. E este é o pastor das ovelhas. E, às vezes, a sexualidade, a ferida sexual,
Ferida do pecado sexual, não do sexual, mas a ferida do pecado. O pecado fere a alma, oprime a pessoa, coloca para baixo. O diabo começa a destruir tudo. E quando um homem traz a sua mulher, uma mulher traz o seu marido, ah, meu Deus do céu, uma coisa grave dentro da igreja. E eu me vejo diante de momentos bastante complexos para tratar essas questões. São questões muito... E eu vou citar a complexidade das questões. Às vezes é um obreiro que vai trazer um escândalo muito grande para a igreja. Às vezes é uma mulher que quer se proteger do seu marido e diz, por favor, não fale para ele. Às vezes é um marido que quer se proteger da mulher e diz, por favor, não conte. E eu não posso sair daqui de jeito nenhum, porque se eu souber, destrói minha vida, destrói meu ministério, destrói minha empresa. Tudo para um momento de prazer. As pessoas sacrificam o seu futuro, sua empresa, sua família, seu cargo na igreja, tudo pode ser destruído no momento. E querendo preservar essas coisas, as pessoas menores buscando um sigilo de alguma forma. E essa é uma situação. Primeiro, a gente precisa ouvir as pessoas com calma. Seja lá o pior pecado que ele tenha cometido, ouça com calma. Segundo, não perceber o grau de perigo que tem do escândalo que já aconteceu. O aspecto do escândalo tem que ser considerado. Terceiro, precisa ser considerado o custo que a família terá. O perigo que a família corre. Em quarto lugar, considerar se a pessoa está deixando realmente aquilo que fez, que está fazendo, para confessar e deixar. São vários aspectos que precisa considerar antes de tomar a decisão. Então, para diminuir o risco, você pode tratar só com aquela pessoa. A disciplina tem que ser dada. Estude como fazer. Mas eu tenho um ponto de vista diferente de muitos pastores, que tem que expor publicamente. Mas a vez quem confessa deixa com essa misericórdia. Às vezes a confissão dele, ninguém está sabendo e eu vou saber. Eu não tenho dever de falar com ninguém. Outra coisa é, quem vai falar com a mulher, com o esposo? Quem vai falar é quem pecou, se ele quiser falar. Ele vai esperar o tempo próprio de confessar. Ele deve procurar a esposa ou o marido, ou ela procurar o marido e falar. Não cabe a mim denunciar como conselheiro. O conselheiro tem o dever até de guardar sigilo das confissões. Então muitas vezes a gente tem que guardar sigilo para darmos uma punição também, que não vai ser pública, vai ser sigilosa, mas nós temos o dever de proteger a família dele, talvez. Ou proteger as ovelhas dele, os filhos na fé dele. Quem sabe? Se o escândalo não for instalado, isso não é possível se salvar as pessoas que estão ligadas a ele. A quem ele vai falar, é assunto dele. O meu dever é ouvi-lo e exortá-lo e doutriná-lo e dar a disciplina que ele precisa ter. Agora, quanto a quem vai saber disso, eu não posso contar para ninguém. Guardar sigilo do que me contam é um dever meu de pastor, de conselheiro, de psicólogo também. Tem o segredo de confissão, que é uma coisa necessária. E eu preciso ter isso. Cada pastor precisa considerar que esse segredo é necessário. Se ele quer falar com a esposa, chame-o junto com a esposa dele e faça. Ele quer que você fale. Você fala e pede a mulher para perdoar ele. Ótimo. Faz a reconciliação na hora. Maravilhoso. Por outro lado, tem que curar aquela alma. E curar aquela alma, como sempre digo aqui, aconselhamento não é uma reunião só. Vai ter várias conversas para curar aquela alma, para retornar aquela pessoa curada aos pés do Senhor Jesus. Quando a pessoa peca, ele adoece, corpo, alma e espírito. Precisa ser curado, para ser trazido de volta para a presença do Senhor. Então, uma pessoa que comete o pecado de adultério está ferido na alma, no espírito e no corpo. E o meu processo de cura, como conselheiro, o seu processo de cura, é um processo que pode ser demorado até. Pode ser demorado. Seu trabalho é curar e salvar aquela vida. As pessoas que estão ao redor dele, é dever dele agora ajudar. Você não tem que falar para ninguém, ele é que fala, e se ele achar conveniente, é a hora certa de falar. Compete a nós salvar aquela vida de quem nos confessou. As outras pessoas não é o nosso caso agora. Nosso caso, quem confessou, precisa ser tratado, cuidado, acompanhado, até que aquela pessoa esteja salva, liberta de novo, abençoada de novo, curada e abençoada. Se isso acontecer, glorificado seja o nome do Senhor. Louve o Senhor porque você fez algo maravilhoso para ajudar aquela pessoa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Fica firme, meu amigo. Vamos trabalhar, vamos cuidar das pessoas, deixando 2020 ano de cura, de restauração, de libertação do pecado e da opressão. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe meus colegas de todo o Brasil, conselheiros.
Estamos juntos para fazer o melhor que pudermos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, nos deixou um alerta que nos últimos dias teríamos tempos difíceis, trabalhosos, quando o pecado e o diabo atuariam no mundo de uma maneira plena. Estamos vivenciando este tempo hoje? A família está sob ataque. Todas as áreas da vida vêm sendo atingidas por ações e mensagens contrárias aos princípios da palavra de Deus, com um único objetivo: destruir a família. É tempo de nos prepararmos para protegê-la, sendo capacitados pela palavra de Deus. Por isso, a CPAD preparou um evento para você, professor, líder de Ministério Infantil, e também aos pais. Venha para o 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil, com o tema Ensinando em Tempos Difíceis, de 12 a 15 de março de 2020, no novo Templo da Assembleia de Deus, no Belenzinho. Um evento com pastores, profissionais, psicólogos e pedagogos que irão lhe capacitar para exercer o seu ministério. Serão 4 dias com 8 plenárias, 12 seminários, 6 workshops ministrados por 18 preletores nacionais e internacionais, entre eles José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Costa Júnior, Damares Alves, Guilherme Shelby, Joane Bentes, Elaine Cruz e Terry Linharte, abordando diversos temas como inclusão de crianças com necessidades especiais, prevenção da erotização infantil e ao abuso, elaboração de projetos, psicologia aplicada à educação, ideologia de gênero, a realidade da família brasileira e muito mais. Informações e inscrições 21 2406 7390, 2406 7352 ou pelo site cpadeventos.com.br. 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil. Uma realização CPAD.